Bom dia. A metade da manhã já foi, né? Mas tudo bem. Já passou a metade da manhã. E é bastante desafiador falar sobre esse tema. Porque existe um número grande de situações e circunstâncias relacionadas a ele. E creio que uma das coisas que nós precisamos fazer, e vamos tentar fazer esta manhã, é olhar um pouco a palavra de Deus a respeito desse assunto. Porque ela precisa nos orientar, ela precisa nos dar rumo em relação a essas questões. Nós ouvimos aqui, né, no primeiro vídeo, a palavra do irmão André. Nunca tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente, né, dizendo que a igreja livre, nos chamando de covardes. Na verdade foi a palavra que ele usou, né? E eu acredito que não é toda a igreja livre que é covarde, certamente não é. Na verdade, se há na nossa igreja, vamos pensar nessa igreja, se há pessoas que têm medo de expor sua fé ou de deixar claro a sua fé, precisa realmente reavaliar muita coisa. Independentemente da circunstância, né? Você pode ser questionado na sua fé e isso pode fazer você deixar de ser promovido ou perder o emprego. Ou ser o grande medo, né? Eu não mexo com redes sociais, então esse risco eu não corro, né? De ser cancelado, né? Esse risco eu não corro, né? Não tem como me cancelar porque eu não mexo com essas coisas. Mas muita gente tem sido, os que trabalham nessa área e tudo mais, e alguns que precisam de fato trabalhar nessa área, são cancelados por causa da fé. São ridicularizados por causa da fé. Então isso acontece no nosso meio, no nosso país, em outros países onde nós dizemos que a igreja é livre. Agora, nós não podemos classificar a nossa igreja, ou as igrejas, né? Eu costumo dizer que eu não gosto do termo, e eu não uso porque eu não gosto, tipo assim, a igreja brasileira, ou a igreja americana, porque isso é uma generalização que não funciona. Eu gosto de falar das igrejas, né? Por exemplo, tem uma pesquisa que corre aí tudo mais que diz que na igreja brasileira a contribuição para missões é R$1, em média R$1,30 por ano. Aí você fala assim, poxa, mas aí você olha o orçamento dessa igreja para missões e você vê que está muito acima dessa média, não dá nem para comparar. Então não dá para colocar essa igreja e outras igrejas nessa coisa da igreja brasileira. Assim como não dá para colocar em termos teológicos também. E não dá para fazer essa generalização sobre nenhum país, sobre nenhuma igreja. Então, por isso também, né, eu teria receio de dizer assim, a igreja brasileira, ou as igrejas, ou o que seja, é covarde em relação a essa situação que nós fomos expostos. E eu não quero enfraquecer o que nós vimos, não, de forma nenhuma. Eu quero corroborar isso através da palavra de Deus. Desculpa. A vida missionária, né, esses anos de vida missionária que nós temos tido, nós temos tido a oportunidade de estar em algumas circunstâncias diferentes, eu diria assim. Por exemplo, em 1995, já faz tempo, né? Que é 27 anos. Eu fui a um grande congresso de missões, eu digo eu porque Eliane não pôde ir, mas é um grande congresso de missões em Seul, na Coreia do Sul.
E dali nós ajeitamos uma viagem para ir para a China. Então voamos para Hong Kong. Em Hong Kong, que ainda era um país livre, ainda colônia da Inglaterra, em 1995, pegamos um trem e entramos ali no sul da China, numa cidade chamada Shenzhen, que faz parte da província de Guangzhou. Então entramos aí e passamos alguns dias. E eram só alguns dias mesmo, porque nós entramos com bastante liberdade, mas ali quando passou a imigração do lado da China, ganhamos um visto de 5 dias para permanecer. Visitávamos um missionário da missão Antioquia, uma família. E então nós tivemos uma reunião, calhou, né, que nesse período nós passamos um domingo lá e fizemos uma reunião na casa onde esse missionário morava e que também uma jovem chinesa estudante morava com eles. E então fizemos uma reunião, um culto ali entre nós. E quando começou a reunião, todas as janelas foram fechadas, tudo fechado, tal, e nós cantamos algumas coisas bem baixinho. Veja que o risco não era nosso, do estrangeiro, porque uma vez entrou um grupo de pessoas naquela cidade, num grande parque, e saiu distribuindo literatura. E distribuíram literatura, e pessoas chineses ali receberam essa literatura, obviamente, não sei se mandarim ou qual idioma, e eles saíram sem nenhum problema do país. Entraram, distribuíram literatura vários dias e saíram de novo para Hong Kong, dizendo assim: veja o que nós fizemos. Mas todos os que receberam e pegaram uma literatura foram chamados na polícia. Todos. Ou seja, existe um nível de vigilância impressionante. E nós soubemos, né? Em Hong Kong tem algumas organizações cristãs que pessoas todos os dias fazem o mesmo caminho que nós fizemos para entrar na China, e quando nós entramos ali, eles revistaram a nossa mala de fio a pavio para ver o que tinha dentro. E todo dia, naquela época, dizia-se que pessoas dessas organizações entravam todo dia na China levando Bíblias. Todo dia. Eles passavam pelo mesmo processo que nós passávamos, de revista. E aí tinha uma casa que era um depósito de Bíblia. E com muita frequência saía um caminhão carregado de Bíblias para o interior da China, e no mesmo quarteirão, aonde tinha essa casa de depósito de Bíblias, tinha uma delegacia de polícia. Nunca descobriram o que é que acontecia ali. Não muito distante de nós, porque quando mostrou os primeiros mapas aqui, mostrou um país específico na América do Sul, a Colômbia. E aí então, Eliane, nós já fomos à Colômbia muitas vezes. Mas quase todas as vezes que a gente vai para a Colômbia, nós encontramos com irmãos nossos que vivem em regiões que não somente é proibido, mas são perseguidos. Então, as igrejas onde esses irmãos são pastores, eles assim, todas as reuniões que eles fazem são em dias diferentes, em horários diferentes, em lugares diferentes. Imagina o nível de comunicação que eles precisam ter entre eles para ir mudando, né? Cada reunião em horário diferente, não por causa de perseguição do governo, porque não é o caso da Colômbia, mas por causa dos grupos e das facções armadas ou cocaleiros, ou que seja, que tem na região, que tentam, inclusive, cooptar as igrejas para ser parte do programa deles. Nós estivemos em Cali, na região de Cali, mais especificamente na região chamada Santander de Quilichao, visitando uma comunidade indígena Nasa, e passamos uns dias ali,
e aquela região é a região de produção de cocaína. E todos os dias passam caminhões lotados de cocaína e tudo mais para ser distribuído mundo afora. E o meu amigo Alfredo, que é pastor da igreja, ele falou, eu vou lá na cidade chamada Antioquia, eu acho. Eu vou na cidade chamada Antioquia e eu vou comprar alguma coisa e tal. Eu falei, eu vou com você. Então, peguei a carona de moto, fomos de moto, é a condução que ele tinha. Então, eu fui na carona da moto e fomos lá, compramos. Na volta, eu vim trazendo a mochila com as coisas que ele tinha comprado. Aí tinha a polícia na estrada, nos parou e quis revistar a mochila para ver o que tinha dentro. Tinha um pedacinho de carne, alguma coisa assim. Eu falei assim para o Alfredo, por quê? É para ver se não tem droga. Falei, mas ali passou o caminhão, né? O caminhão. Quem olhou o banner aqui da reunião de hoje, né, do culto de hoje, está aí, nós e eles. E é o e-comercial que está aí, é proposital. Porque nós aqui precisamos ter esse cuidado, né? Não é nós e eles, o e normal, não é nós apesar deles, não é nós sem eles, é nós e eles com essa associação indissolúvel de corpo de Cristo. Então somos nós e eles, de tal maneira que eles sem nós não estão completos e nós sem eles não estão completos e na verdade deveríamos colocar um grande nós para todo mundo, para todos que são perseguidos. Mas lembrem-se, e é importante dizer isso aqui, não são somente os cristãos que são perseguidos por sua fé. Todos aqueles que vivem em regiões, em países e lugares aonde o governo é totalitário e a pessoa resolve afirmar a sua fé, não a fé cristã, pode ser budista, pode ser alguma facção islâmica, ou que seja, essas pessoas são perseguidas também e são mortas também. E é importante dizer isso porque isso acontece no nosso mundo hoje. Grande parte da diáspora que chega no Brasil e chega em muitos países são de pessoas de outras religiões perseguidas que têm que sair, têm que deixar o seu país, têm que deixar o seu lugar. Veja que nós somos parte do corpo de Cristo e nós aprendemos pela palavra de Deus, não é que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram, e inclui toda a situação que nós fomos colocados aqui. E é muito interessante quando falou da Nigéria, porque Nigéria está no foco de hoje, norte da Nigéria. Agora, em geral, a igreja nigeriana é muito forte. Tem uma missão, tem uma organização missionária que nasceu na Nigéria e eles têm alguma coisa em torno de 5 a 6 mil missionários, estão mandando missionários mundo afora. Agora, aquela região norte, dominada pelo Boko Haram, que tem causado e tem sequestrado, e de fato todas essas coisas têm acontecido. Por que é que eu estou falando isso? A gente precisa discernir essas coisas, para que a gente possa tomar posições, para que a gente não vire do lado de cá uns chorões, lamentando o que está acontecendo com os nossos irmãos de lá, e tampouco nos tornarmos insensíveis em relação ao que eles passam. Primeira Pedro 4, 12 a 14, os irmãos podem abrir aí as suas Bíblias,
E vamos começar a considerar alguns textos em relação a isso, porque precisamos entender isso. Primeira Pedro 4, de 12 a 14. Esse assunto é tratado nas Escrituras, não somente aqui, que nós vamos ver outras Escrituras, não somente aqui, mas esse aqui é um texto muito bom para a gente considerar hoje de manhã em relação a essas questões. Os tempos que Pedro vivia, e aqui ele está escrevendo como um presbítero de uma igreja, mas escrevendo para cristãos da diáspora, ali do começo, nos primeiros séculos, nos primeiros anos do cristianismo, a coisa já era complicada. E eu não vou dizer desde lá, porque depois eu vou dizer desde quando, mas não é desde aqui. Mas aqui está dentro desse pacote. Amados, veja as instruções. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. É fogo e é ardente. Ele está dizendo, não estranhem. Não estranhem. Se qualquer um de nós sofrermos alguma coisa por causa da nossa fé, em qualquer nível, em qualquer intensidade, ele fala assim, não estranhem. Agora, quando nós ouvimos essas notícias, e o relógio de oração está aí toda semana com mais notícias, e mais notícias, e mais notícias, devemos participar, orar, mas não estranhar, porque esse é o ensinamento. Não estranhe o fogo ardente. Está falando de fogo ardente, é muito quente. É para queimar. Não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Aqui então tem uma finalidade. Esse fogo de perseguição, esse fogo de morte, esse fogo de fazer essas coisas, de produzir essas coisas, tem uma finalidade, é provar vocês. E aí então ele diz, então isso é para provar a sua fé, isso é para provar vocês, e não considerem isso aqui como uma coisa extraordinária. Não é alguma coisa fora do normal que está acontecendo. E não era na época de Pedro, porque assim ele considera, não é hoje, não é antes e não será no futuro. Não é extraordinário, não está fora do normal que pessoas, por causa da sua fé, sejam perseguidos, presos, mortos ou o que seja. É isso que ele está falando. Pelo contrário, e aí então, como é que isso aqui funciona então? Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Uma vez, eu vi essa história, numa dessas viagens por aí, mas alguém, acho que nos Estados Unidos, não sei, gastou muito dinheiro para fazer um lugar de oração, um lugar secreto de oração para orar pela igreja perseguida. E colocaram um bom dinheiro, eu não lembro mais a quantia, porque já faz muito tempo. Então era assim, então quem queria orar pela igreja perseguida, então entrava naquele lugar, que era um lugar secreto, então ia orar lá dentro. E essa pessoa, num contato com irmãos de igreja perseguida em algum país, falou a respeito disso, dizendo, olha, nós temos um lugar, eles falaram assim, minha irmã, não gaste dinheiro fazendo isso, nós não precisamos disso.
Tipo assim, vocês estão gastando dinheiro em alguma coisa que não tem necessidade, não está dispensando oração. Está dizendo, não precisa de alguma coisa desse tipo. E Pedro diz que isso aqui está dentro da normalidade e que por isso quem está passando por essas situações devem se alegrar por causa do privilégio de participar dos sofrimentos de Cristo. Para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então vocês se alegram aqui no meio dessa situação, no meio da perseguição, no meio da morte, das prisões e tudo mais. Para que na revelação da sua glória, ou seja, quando ele voltar e tudo mais, vocês vão ter uma alegria ainda maior. O que ele está dizendo é o seguinte: quem passa por esse tipo de situação, e muitos estão passando, como nós vemos, na perspectiva que ele está colocando aqui, vocês são uns privilegiados. É óbvio que aqui entre nós, ninguém quer esse privilégio. É verdade. E na verdade, irmãos, nós não precisamos provocar isso. Eu vou falar um pouquinho sobre isso ainda. O relógio está contra mim, o Rogério já me deu a liberdade para ir um pouco mais. Se pelo nome de Cristo, no versículo 14, sois injuriados, e aqui fala de injúria, então injúria alguém aqui já sofreu. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E aí ele está dizendo uma coisa aqui que eu acho que inclusive é exatamente a razão da provocação das injúrias e da perseguição. Repousa sobre a cabeça de vocês o Espírito da glória de Deus. Aí o sujeito olha o cristão testemunhando a sua fé, né, e tem essa percepção de que sobre ele repousa o Espírito, é o Espírito Santo aqui, porque está a letra maiúscula, da glória de Deus. Então isso fica evidente, e essa evidência da fé e do testemunho é uma evidência que provoca a perseguição, que provoca ações de sofrimento perpetradas contra eles. Então, no nosso país, no nosso meio, quando alguém tem, porque isso acontece, quando alguém tem a percepção e percebe sobre nós o Espírito da glória de Deus repousando sobre nós, pode ser que ele se converta. Mas pode ser que não. Veja o exemplo de Estevão. Ele está sendo apedrejado, ele olha para o céu e ele vê Jesus sentado no trono, esperando por ele. E parece que não é só ele que vê, não. E o pessoal está tirando pedra e ficam com tanta ira que terminam de fazer o serviço, de matá-lo. Lembra da história de Paulo na estrada de Damasco, porque isso é importante dizer aqui. Quando aparece aquela luz e ele cai do cavalo e tudo mais, Jesus fala com ele: Saulo, por que me persegues? Você está perseguindo a igreja, você está me perseguindo. É a mim que você está perseguindo. Então todos esses irmãos no nosso mundo que estão sofrendo, estão sofrendo por causa de Cristo, e os perseguidores estão perseguindo o próprio Cristo, que pode eventualmente se revelar da mesma forma a essas pessoas, assim: por que é que você está me perseguindo? Por que você está fazendo isso? É a mim, Saulo, que você está perseguindo.
precisamos pensar um pouquinho, onde, como e por que tudo isso começou. Isso é coisa de história. Porque não começou na igreja primitiva. A gente precisa ter consciência disso. Não começou na igreja primitiva. Não começou com a crucificação de Jesus. Lucas capítulo 11, 47 a 51, tem aqui umas revelações muito interessantes a respeito disso. Palavras de Jesus. Eu estava comentando, né, com a Elida mesmo sobre a programação, e eu falei assim para ela: veja, a pessoa da humanidade que encabeça a lista de perseguidor é Caim. E quem encabeça a lista de perseguido é Abel. Aí você fala assim: o Enoque é óbvio que inventou esse negócio, né? Agora, eu não inventei esse negócio, porque depois eu descobri esse texto aqui. Então, eu não inventei. Nós não vamos ler todo o texto, porque Jesus está dando uma exortação aqui, mas veja o versículo 51. Aliás, o 50. Lucas 11. Para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. Aí veja o 51. Desde o sangue de Abel até ao de Zacarias. Esse Zacarias aqui não é o profeta Zacarias. Esse Zacarias é filho do sacerdote Joiada, que acolheu, o que foi? Josias, né? Para não ser morto pela rainha Atália. E o reinado dele, a partir de 8 anos de idade, ele foi reinando. E quando o sacerdote morreu, esse rei que foi acolhido e tudo mais, ele virou totalmente e começou uma corrupção espiritual, moral e tudo mais. Essa história está em Lucas, em 2 Crônicas 24, 20 e 21. E aí o filho do sacerdote, Zacarias, ele está no templo, aliás, está entre o altar do sacrifício, e aí tem o pátio, se você se lembra dessa planta, e aí depois lá tem o lugar onde ficavam os homens judeus, tem o pátio dos gentios e tudo mais, e aí o lugar santo dos santos. Esse Zacarias que Jesus fala aqui, ele fala de que ele foi morto entre o altar de sacrifício e a casa de Deus, ou seja, o templo propriamente dito. Aí se você ler lá esse texto, ele se levanta e começa a mostrar e a acusar o rei e todo mundo das barbaridades que eles estavam fazendo em termos espirituais e em termos morais. E eles o pegaram ali mesmo, naquele espaço, e o mataram. Agora, quando Jesus menciona de Abel até Zacarias, veja, é uma questão da humanidade, porque Abel não é israelita, não existia Israel. Aí se você olha a história de Gênesis ali nos primeiros capítulos, você tem a morte de Abel, mas a fé continua, e a população do mundo cresce bastante por causa das condições favoráveis e do tempo que o pessoal vivia e tudo mais. E quando chega antes do dilúvio, você tem quantos crentes? 8. Então você imagina o que aconteceu nesse período. A fé foi sufocada de muitas maneiras. Gênesis não relata, mas dá para pensar. E quando Jesus
coloca de Abel até Zacarias por alguma razão, porque ele está acusando os líderes religiosos da sua época de que eles participaram, porque eles descendem e nunca se arrependeram dessas coisas. Mas ele está falando da humanidade, porque Abel não é do povo de Israel. Mas Jesus cobre, é isso que eu queria dizer aqui, Jesus cobre um período de tempo de mais de 3.000 anos de história da humanidade, dizendo que entre Abel e Zacarias aconteceu muita coisa. Muita perseguição, muitas atrocidades, muito derramamento de sangue. Mesmo depois dentro do próprio povo de Israel. Porque aí é que Zacarias se encaixa na história. Então veja, com a queda, com a desobediência, com a rebelião que aconteceu no Éden, dali para frente, a fé em Deus se tornou alvo de perseguição e de tentativas de sufocar a fé. Então vai desde o primeiro mártir, digamos assim, Abel, vem até Zacarias, porque Jesus encerra nessa palavra aqui Zacarias, mas isso continua pela história como nós estamos vendo. E como diz Pedro, então é muito importante que nós compreendamos essa questão para que nós nos posicionemos de forma correta em relação a ela. E o posicionamento correto não é anormal o que está acontecendo. É legal? É claro que não. É gostoso? Sabe? Lógico que não. Eles são nossos irmãos. E como nossos irmãos, como parte do mesmo corpo, nós realmente devemos ter não somente sentimentos, mas ações, participação. Veja que a razão que existe no nosso mundo, em parte do nosso mundo, uma igreja que pode ser considerada como livre, tem muito mais a ver com os governos e tudo mais que tem no nosso mundo, nos países, do que por qualquer outra circunstância. A pergunta é a seguinte: como é que termina tudo isso? Aonde isso vai terminar? Não é? Apocalipse capítulo 8. E eu estou dando uma aceleradinha aqui, irmãos, por causa do famoso relógio. 8, a partir do verso 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, aí vem um anjo e tem um incensário na mão. Então, não é vasilha pequena, mas é alguma coisa de um certo tamanho, que diz que aí tem uma mistura dentro dessa vasilha, que é incenso e as orações dos santos. E eu vou dizer aqui hoje de manhã, assim, sem medo de errar, né? Todas as orações que nós fazemos a favor da igreja perseguida, todas as orações que nós fazemos pelos nossos irmãos perseguidos, todas as orações que eles fazem, porque também fazem e porque sofrem. Todas as orações egoístas não estão aqui. Nenhuma oração egoísta está aqui, nenhuma. Nenhuma oração para melhorar de vida, nenhuma oração para conseguir outro carro, nenhuma oração para conseguir outra casa, nenhuma oração desse tipo, não está aqui. Aqui estão as orações dos santos que são obedientes e que querem ver o reino de Deus estabelecido e que sofrem por causa disso. Então, essas orações
estão dentro desse incensário. Agora veja, esse é um ambiente de julgamento. Isso aqui não é um ambiente de festa, nem no céu ainda é ambiente de festa, aqui é ambiente de julgamento. E ele diz assim: e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos, como um sacrifício relacionado aos sacrifícios do Antigo Testamento. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra, ao planeta, esse planeta aqui, né? E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. E aí então as 7 trombetas são todas de juízo sobre essa terra. Todas de juízo. Então essas orações, esse sofrimento, essas coisas que estão acontecendo desde a antiguidade e nos nossos dias, e vai continuar acontecendo até a volta de Cristo, estão sendo colocadas nesse incensário aqui, essas orações. Estão sendo acumuladas lá. A princípio, junto com esse incenso, é oferecido diante de Deus, é como um aroma suave, como o sacrifício do Antigo Testamento. Mas depois isso é lançado sobre esse planeta, e isso, parte disso mostra que todo esse sofrimento, todos esses problemas, todas essas coisas vão ser julgadas. Jesus, lá em Lucas capítulo 11, ele encerra aquilo lá dizendo assim: vocês vão prestar conta de tudo aquilo que vocês fizeram. E aqui, de novo, não é o povo de Israel, aqui é a humanidade. Está falando sobre o planeta. Então, toda essa perseguição, todas essas coisas serão pedidas contas e serão julgados e condenados. Enquanto esses nossos irmãos e nós, crentes verdadeiros, entraremos para participar das bodas do Cordeiro. Amém, aleluia. Ou seja, não tem um Jesus nem um Deus dormindo lá no céu sem saber o que está acontecendo. E Ele está cuidando disso. E quando chegar o momento, isso aqui vai acontecer. Assim, nós precisamos aproveitar da nossa liberdade para testemunhar, para viver uma vida santa, mas participar dos sofrimentos desses nossos irmãos. Veja, nós temos a missão Portas Abertas, que leva Bíblias e dá todos esses apoios. Tem a missão Mais, que é a missão de apoio à igreja sofredora. E tem outras missões. E tem gente, e tem empresários cristãos que investem na vida de famílias de cristãos nesses lugares para que eles tenham meios de vida. Para que eles abram seus negócios, porque eles não têm acesso a empregos, não têm acesso à faculdade, não têm acesso a coisa nenhuma, eles são proibidos de participar da vida e dos privilégios dos cidadãos. Não é nem como se fosse cidadão de 2ª classe, é cidadão de 11ª classe, não tem direito a nada. Então tem pessoas que investem e ensinam como gerenciar um pequeno negócio, colocam aí recursos para que eles possam desenvolver e tudo mais e terem sustento para suas famílias. Então, os meios de realmente participar diretamente são vários. Mas nós precisamos colocar na nossa mente de que existe, de fato, toda a situação. Biblicamente falando, isso está dentro da normalidade, porém, não nos dá o direito de sentarmos e ficarmos tranquilos,
sem mover uma palha em função, em ajuda a esses nossos irmãos e as nossas igrejas. E há bastante, é muita coisa que realmente a gente possa fazer. Vamos colocar em pé, irmãos, e terminar. Eu cortei algumas coisas aqui, mas penso que é suficiente. E espero que de alguma forma isso nos desafie a termos ações objetivas e claras. Nós temos aqui toda semana funcionando a escola de formação ministerial. Muita dessa gente não tem Bíblia para ler. Não tem Bíblia para ler. Até hoje tem gente copiando Bíblia à mão para passar para outras pessoas. Experimenta fazer isso, né? Alguém tem uma cópia da Bíblia e como não tem como conseguir outra, ele vai à mão copiando e distribuindo essas cópias para que outros irmãos, outros crentes possam ter a palavra de Deus. Então há muito realmente que nós podemos e devemos fazer. Obrigado, Senhor, porque somos desafiados e fomos desafiados esta manhã pelas informações dessa parte da igreja da Nigéria que tem sofrido esses ataques. Sabemos de muitas meninas sequestradas, obrigadas a se casar com terroristas, obrigadas a professar outra fé. Mas nós rogamos pela parte da igreja da Nigéria que tem liberdade. É um país próspero ali na África. Que o governo possa assumir sua posição de governo e realmente governar aquele país. Mas também que os nossos irmãos daquele país sejam eles também despertados por essa situação dos seus irmãos no mesmo país, mas que nós também, e sobre tudo mais que nós sabemos e oramos, dá-nos discernimento, mas também dá-nos, realmente desperta em nós esse desejo, a necessidade de ter uma participação mais efetiva, a nós aqui como igreja do Senhor. Nós oramos assim, nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom domingo, boa semana.